o seu segredo aos seus servos, os profetas. Estamos sendo servos do Senhor? Estamos cumprindo aquilo que precisamos cumprir? Como estamos utilizando nossos lábios para poder profetizar no nosso ambiente de trabalho, sobre a vida dos nossos familiares, marido, filho, esposas, amigos? Aqui ele faz uma comparação, né, de servo. Ele não faz uma comparação, ele fala servos, profetas. Profeta, será que é só o nosso pastor, só aquele que se dispõe a vir pregar, a trazer uma palavra? Ou no nosso dia a dia ali, na estação de trabalho, no ônibus, no metrô, em casa, onde quer que estejamos, nós podemos estar estabelecendo esse chamado de Deus? Porque se você está aqui, se nós estamos aqui, é porque Deus nos chamou, Deus te escolheu, Deus viu o potencial em cada um de nós, cada um à sua maneira, cada um à sua limitação, cada um ao seu tanto, ao seu tanto. Será que se a gente estivesse trabalhando isso com mais amor, mais afinco, será que aqui não estaria cheio? Será que não estaríamos realizando o culto fé lá embaixo, porque não caberia aqui? Nós um dia fomos chamados, um dia fomos escolhidos, passamos pelas águas como Jesus. Jesus passou pelas águas, foi batizado, passou pelo deserto e iniciou seu ministério. Seu ministério, ele volta para Cafarnaum. Por que ele volta para Cafarnaum? Para cumprir o que o profeta tinha dito, Isaías. O que ele disse? Que o povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Ele foi luz para aqueles que precisavam, para aqueles que estavam na escuridão. Ele te chamou para ser semelhante a Ele. Ele nos chamou para ser semelhante a Ele. Se aqui não está cheio, talvez tenha muita gente aí fora que está em meio às trevas, em meio à escuridão, e nós nem sabemos, talvez. Dessa forma, quando Jesus voltou para Cafarnaum, ele começou seu ministério. O engraçado é que já abriu o culto falando que quando Jesus voltou, ele foi aos seus discípulos. E ele começou seu ministério escolhendo, chamando seus discípulos. Primeiro ele chamou Simão e André, depois ele chamou Tiago e João. Então, dessa forma, a gente consegue perceber que ele não queria estar sozinho, queria pessoas junto com ele para ajudar ele. Quando a gente para pensar nesse ministério de Jesus, eu ouvi outro dia um pregador falando que existiam grupos diferentes que seguiam a Jesus. Um era a multidão, que ficava ao longe, que queria se alimentar, que queria o que vinha de Jesus, queria ver os milagres, mas não se aproximava e não tinha intimidade. Queria ver, ficava próximo e o acompanhava. E tinha um outro grupo, que eram os discípulos, que caminhava com Jesus, dormia com ele, comia com ele, estava sempre com ele, tinham intimidade com ele, conheciam ele no seu mais íntimo ali, que ele se abria, tinha abertura. Só que eu sou mais ousado. Eu acho que ainda tinha outro grupo dentro desse grupo. Vocês conseguiram já perceber isso? Já conseguiram perceber que dentro do grupo dos discípulos ainda tinha um outro grupo que Jesus, não sei se dizer que ele tinha preferidos, mas talvez ele entendesse que pudesse confiar, ou que ele pudesse atribuir mais responsabilidades. E quando a gente começa a percorrer a Bíblia, a gente começa a perceber um pouco disso. Se você olhar lá em Marcos 5,37, você vai perceber na ressurreição da filha de Jairo,
que ele chama para ir com ele. Não permitiu que os outros discípulos fossem, a não ser Pedro, Tiago e João. Depois que a menina ressuscita ali, ele pede que eles não contem aos outros discípulos. Ele estava trazendo para ele ali aqueles que talvez tivessem alguma atribuição diferente, aqueles que se aproximassem mais, não sei. E ao longo da Bíblia você vai perceber isso mais evidente. Você vai ver isso na Transfiguração em Marcos 9, em que ele chama Pedro, Tiago e João para estar com ele nos momentos mais íntimos, quando ele sobe ao monte, quando ele se transfigura e eles veem Elias e Moisés ali naquele momento. Só que só os 3 estavam com ele. Por que não os 12? O que eles tinham de diferente? Esse meio termo, se você perceber entre essas duas passagens, você vai ver que em um dado momento Jesus tem uma conversa com Pedro, em que ele fala com ele em Mateus. Ele pergunta para os discípulos, né, quem